Então, vamos lá. Ficou alguma dúvida da aula passada? Vocês conseguiram, Eri, tu conseguiu ver? Ficou alguma dúvida? Ainda não, mas eu vou assistir ela ainda até no final da semana. Beleza, daí se tiver alguma dúvida, pode perguntar pra gente, tá bom? Uhum. E você, Vandinha, ficou alguma coisa? Não, não. Eu tô até treinando Tá os treinando? animais. Então tá bom. Mas a gente vai aprender sobre pronomes interrogativos. Esses pronomes interrogativos. É um pezinho, né? Aqui. Ah, o T, o indicador. Interrogativo. Pronomes interrogativos. O que que é, né? Hoje a gente vai aprender a fazer perguntas em língua de sinais. A gente vai aprender os sinais que são usados para fazer essas perguntas e aonde eles são colocados na frase, né? Todo idioma tem uma diferença, por exemplo, o português, a interrogação vai lá no final da frase, né? Mas a gente já começa numa interrogativa. O espanhol, por exemplo, vocês já viram escrito? O ponto de interrogação vai na frente e vai no final, para mostrar que é uma pergunta aquela frase, né? E em sinais, como é que é? Vamos ver, ó. Tem algumas dicas. Quando a gente for fazer a expressão facial, né, de interrogação, a gente usa ela ali no último sinal. Sempre que a gente for fazer a pergunta, o último sinal vai ser a carinha de interrogação. Depois, com os exemplos, a gente vai poder ver como que usa. Vamos lá para uma outra dica. Treine em frente ao espelho. É muito engraçado, né? Porque depois a gente acaba ficando tão expressiva e nem sabe, né? Ontem eu estava na reunião conversando com uma irmã e ela falou assim: o que você acha que a gente faz de comer? Que a gente estava programando uma reuniãozinha, né? Aí eu falei assim para ela: tem que ver, né? Eu estava pensando assim: tem que ver. E nisso chegou um irmão, aí ele olhou para minha cara, eu não tinha falado, ele falou assim: tem que ver, né? Aí eu falei: gente, como que ele sabia? O que, que eu estava pensando só pelo meu rosto, né? Então vocês vão ver que depois vai começar a ficar algo bem natural as expressões faciais e a gente consegue passar essa ideia de interrogação, de afirmação, tudo com a expressão facial, é bem legal. Dica 3 faz parte aí disso que eu falei, né? Sentir a pergunta, né? Como que a gente sente a pergunta? Nosso rosto, a nossa expressão facial vai dizer isso. A gente vai ter várias frasezinhas aí para a gente treinar no final. Aí vocês vão conseguir sentir a pergunta, usar a expressão facial. Olha aí como é legal, como é fácil. Agora a gente vai para o sinal dos pronomes interrogativos que a gente usa, tá? Alguns vocês vão ver que são o mesmo sinal, aí vai depender do contexto. Por exemplo, ó, quem? O sinal de quem você vai fazer como se fosse um biquinho assim, ó, e vai apontar para frente. Quem, tá? Então, quem e o que são é o mesmo. O que? Então você vai usar para pessoas e coisas, para comida. Você vai usar esse mesmo sinal. Ó. Então é como se fosse um biquinho batendo, né? Assim na frente. Então é quem Uhum. e o que. Aí, Uhum. agora, o qual. É, existem duas formas, né? Tem o qual, que a gente vai fazer assim, qual. Uhum. Esse qual é quando existem várias opções. Mas, por exemplo, quando eu dou apenas duas opções, igual a Wanda citou o exemplo da reunião, né? Sábado, 5 horas, ou domingo, tal hora. Aí vai ser qual? Qual dos dois, né? Uhum. Aí Não tem mais uma opção. você já deu duas opções, então a pessoa vai poder escolher uma. Então tem qual, quando há várias opções, ou esse aqui que seria qual dos dois. Ah, você gosta mais de azul ou vermelho? Qual dos dois?
Está dando duas opções. Quando é o mesmo sinal de qual, tá? Quando. Por que é usado aí o mesmo sinal? Vamos supor que você vai perguntar quando vai ser o dia, quando vai ser a festinha, por exemplo. Aí você vai usar dia qual. Aí automaticamente se transformou em quando, né? Então por isso que é usado o mesmo sinal. Você nasceu em que ano? Ano qual? Aí automaticamente é mesmo que eu estivesse perguntando quando você nasceu, né? Então por isso que é usado esse mesmo sinal aí para essas duas questões de interrogação. Olha. Agora, o último que está aí na tela é por quê? Peraí, pode anotar ele aqui. Já? Por quê? A gente vai usar esses dois dedos indicadores e vai bater um no outro assim, ó. Por quê? Uhum. No português, a gente tem, né, o porquê junto, que é pergunta, né, o porquê separado, que é pergunta, o porquê junto, que é a resposta da pergunta. Tem essas distinções. Nos sinais, a gente só tem esse. Dificilmente nos sinais eu vou dar uma explicação por que eu gosto, como uma afirmação. Ah, você vai lá por quê? A gente não vai falar porque eu gosto de tal lugar. Não, a gente vai falar, eu gosto de tal lugar. Então a gente não vai usar esse porquê para responder uma pergunta, sempre para interrogação. Então vamos lá. Vocês lembram quem? 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 Isso aí. Tá me vendo? Tô vendo, tá certinho. Uhum. Quem? E o quê? O que é o mesmo que quem? Isso mesmo, que eu mesmo. Aí, qual e quando também é o mesmo, né? Como que é? Qual pode ser assim ou, ou assim. É com os dois dedos indicador? Ah, tá. Então, sempre que houver uma questão aí de múltipla escolha, a gente vai dar essas opções, tá? Sim. Por exemplo, né, vocês que falaram aí que estão aprendendo, tem a questão do grupo, né? Quando a gente, o surdo é muito mais visual para ele quando a gente dá opções. Então, às vezes, você vai estar ensinando alguma coisa ou perguntando alguma coisa, às vezes tem uma opção certa. E para o ouvinte, a gente só de perguntar o porquê, ele vai te dar uma, mas para o surdo é muito, muito melhor se você der algumas opções. Aí ele vai visualizar ali as opções e vai escolher melhor uma. A gente usa isso muito com folheto, por exemplo, né? Você acha que vai ficar bom, vai ficar ruim, né? Como que vai ser? Qual dos dois? Então você expõe as opções e dá uma perguntadinha de frente. Aí, por quê? Porque Outro, para quê? Aqui, você vai juntar a mão aqui em formato de coxinha. E vai fazer assim, ó, pra quê? porque- Uma balançadinha, meio italiana, né? Pra quê? Uhum. Lembra da Itália? Pra quê? Uhum.
Então, para que a gente usou para frente, o como a gente vai usar a mesma configuração de mão, mas a gente vai dar uma balançadinha. Como? Depois, no final, a gente pode até, às vezes a gente costuma soltar a mão para dar um ar Tá. de me explica, né? Como que você vai fazer? Como? Uhum. Aí, quantos? A gente vai soltar os dedos, começando pelo dedinho, ó. Quantos? Uhum. Quando a gente fala para. Provavelmente vocês já usaram esse sinal. Às vezes a gente vai perguntar para uma criancinha, né? Quantos anos você tem? A gente quer que ela use a mão. A gente não faz assim? Tipo, faz com os dedos, né? Mostra com os dedos quantos. Então a gente vai. A gente vai usar isso para perguntar a idade, né? Quantos anos a pessoa tem, quantos filhos, né? Tudo que for de quantidade, a gente, eu quero tanto, eu quero pão, quantos? Tudo de quantidade a gente vai usar esse sinal. Agora, onde? A gente vai fazer como se fosse um Czinho, mas só com esses dois dedos. Vai pôr para baixo assim, ó. Uhum. Onde? Também é o sinal de lugar, né? É como se eu perguntasse para a pessoa qual lugar, né? Onde fica? Então vai ser o mesmo sinal. Se eu quiser falar lugar tal, se eu quiser responder um lugar ou perguntar, eu vou usar esse sinal. Então, vamos lá, lembrar como que ficou para quê? Aqui. A Ellen fez até a expressãozinha italiana. Ok, muito bem. E como? Lado, Só uma pegada, passagem, né? né? Quantos? Onde? 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 Para vocês. Mas não estarem no grupo, aí vocês assistem pelo celular, porque eu acho que se eu passar pelo Zoom, ele vai travar um pouquinho, pode ser? Onde? Olha, peraí que eu vou pegar aqui e já vou mandar no grupo. Aquela semana passada a gente tentou passar um pelo Zoom, ficou ruim, né, Wanda? Sim, tá travando, né? Então, aí assim vocês tiram o melhor proveito. Aí eu assisto aqui também, vocês assistem daí, depois a gente. Chegou para vocês? Aham, chegou. Então vamos lá. É rapidinho.
E também. Tá bom? Uhum. Então, vocês viram, né? Que legal. Deu para relembrar de novo, né? Os nove pronomes interrogativos. E ele enfatizou bem aquela regrinha de ouro que a gente falou, né? Eu falei que a gente ia ver como que era a estrutura de perguntas nos sinais. Vocês viram como que é, então? Como que a gente usa esses pronomes em qual lugar da frase? No fim. Isso aí, no fim, né? A gente sempre vai usar no fim. Então, regra de ouro, pronome interrogativo, final da frase. Sempre que eu for fazer uma pergunta, vai para o final. Vou dar um exemplo. Como eu digo, como é o seu nome em sinais? Não precisa fazer os sinais, né? Mas a estrutura da frase, como ficaria? Sabe me dizer? Seu nome qual? Isso aí. Você, nome qual? Né? Então, em português, a gente perguntaria como é o seu nome ou qual é o seu nome. Em sinais, você, nome, qual, né? Ou seu nome, qual? Então, a perguntinha vai para o final da frase. E ele até usou que, às vezes, para intensificar, a gente pode começar com a pergunta no começo e usar ela no final também. Ou a gente pode avisar que a gente vai fazer uma pergunta. Geralmente, às vezes, em português, não sei se é costume na região de vocês, né? Mas às vezes a gente fala assim, viu, deixa eu te perguntar, viu, deixa eu te pedir uma informação. Aí você joga a pergunta, né? Então, nos sinais, a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode chegar para a pessoa e falar, pergunta, você, né? Nome, qual? Então, a gente pode também iniciar. Mas se você também só fizer a pergunta, estiver ali numa conversa já com a pessoa, aí você vai usar a interrogação no final e a sua expressão também ali no final. Vamos dar um exemplo. Ó. Você está triste. O que aconteceu? Né? Então, a gente vai olhar para a pessoa, a gente vai falar, esse aqui é o sinal de triste, tá? Então, a gente vai falar, você está triste? O que aconteceu? Esse aqui é o sinal de acontecer. Então, isso aqui não é um pronome interrogativo, acontecer, não é um, né, esses que a gente aprendeu. Mas a gente, se ele vai ser uma pergunta, a nossa expressão e ele vai ser usado no final. Então, por exemplo, né, lembra que a gente falou de sentir a pergunta? Se a gente viu que a pessoa está triste, a gente também vai ficar meio triste, né? E a gente quer saber o que aconteceu. Então, a gente vai falar assim, mas você está triste, né? Pode aqui fazer uma carinha triste, de preocupação, e aí você vai, o que aconteceu? Pode até, no final, a gente pode até usar a mãozinha de exclamação, né? Ela vai acentuar uma pergunta, né? Vai usar para enfatizar, tá? Então, vamos lá. Vocês lembram o sinal de idade que a gente aprendeu lá? Não? A gente aprendeu numa atividade, né? Para falar quantos anos tinha. Ó, vou fazer aqui para vocês, ó. É a mãozinha aqui em Y, né? Aqui no. Então, qual sua idade? Como ficaria em sinais essa pergunta? Idade qual? Isso mesmo, isso aí. As duas aí fizeram certinho. Será que as meninas de casa também fizeram certinho aí que estão assistindo? Vamos ver depois, né? Então, ó, idade, qual? Isso aí. Tem uma outra pergunta. Para que você comprou mais pão? Ou por que você comprou mais pão, né? Nesse caso, vai usar o para quê, porque tem algum motivo aí, né? Para quem, talvez vai mais gente, vai ter uma festa, o que vai acontecer, né? Então, como ficaria, ó? Pão é aqui, ó. Pão. Pão. Lembra o sinal de preto, né?
Colocou o dinheiro ali na mesa. Aham. Comprou. Então, como que ficaria em sinais? Para que você comprou mais pão? Para que comprou mais pão? Mas, Não, não, o final, pergunta no final. É comprou pão para quê? Pergunta no final. então, a frase está certinha, montadinha. A gente só vai pegar esse pronome interrogativo para quê e vai jogar ele lá. Jogar no final. Final. Comprou, né? Bom, Mais pão, né? pão para quê? Para quê? Vai vir quantas pessoas aqui? Para quê que você comprou mais pão? Por que tudo isso de pão? Isso mesmo. Então, vai lá para o finalzinho. Outro. Por que que você está aprendendo Libras? Aí a gente pega Como que é Libras mesmo? aqui, ó, aprender. Aprender, sim, mas Libras. Aí, Libras. Ah, sim. Pode ser os sinais, né? Ou É, Libras, né? assim é melhor, né? Mais prático. Aí fica aprender Libras. Para quê? Só balançar. Para quê? Pode usar também, pode ser tanto o porquê quanto para quê, né? Ah, Os dois ali na pergunta, né? Se fosse por quê, Wanda, seria como? aprender Libras. Por quê? Isso aí. Deixa eu só- Filhos, 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 vocês lembram? Sinal de filho filhos, eu não lembro. aqui, ó. Ah, Hum, só. Vem ali da amamentação, né? Filhos, no perto do coração. Pode só fazer quantos? Pode ser Pra... filho quantos. Tá ótimo. Ou se quiser também, filho, tem quantos? Por exemplo, se eu perguntasse para Ellen, filho, tem quantos? Aqui que você ia responder. Não quero, Como não que é o final? tem. Tem? Não tem, ó. Ah, assim é tem, daí não tem. Tem, você tem. Não tem, você como se colocasse para fora aqui, ó. Joga para Sim. fora, né? Não tem. Aham. E a Wanda? Filhos, Wanda. Quantos? Dois, mas como que faz dois vezes? Dois. Assim, todas são meninas, todos são meninos. Como que lembra como a gente fala que quando um é menino, quando um é menina, quando os dois é meninas? Um é menino e uma menina, mas eu não lembro como fala menino e menina. Lembra mulher, homem? O homem eu sei que não é pai, que é assim, né? Não, homem Bigodinho. é assim, homem. Né? Homem. Mulher eu não lembro. Aí você vai falar, ó, um homem Um homem, e um um homem. Ah, mulher. isso. Uhum. O Nesse pai, caso, Wanda, é o eu uso assim ou eu uso assim? Quantidade? que faz, daí fica Tanto faz? um homem, uma mulher. Às vezes, porque a gente aprendeu o número assim, né? Um, né? Sim, é. Às vezes, quando as pessoas vão soletrar alguma coisa, ou quando vão dizer, elas vão usar esse aqui também. Sim. Como Como você você vê? vai? Aí, nesse caso, não é de tudo bem, né? De como você está, é de ir para algum lugar. Aí, esse aqui é vai, né? Vai. Uhum. Então, como ficaria em sinais?
Como você vai? Você vai. Como? Será que sim? Atenção. Isso. Mãozinha aqui, coxinha, ó. Isso. Você vai. Como? Isso mesmo. Você vai como? Afoguei. Comigo mesmo. Onde você mora? Como que ficaria onde você mora? É, você mora. Ah, é, casinha. É você mora onde? Isso mesmo. Então, você Mora onde? quando vamos nos encontrar? Vocês lembram o sinal de encontrar? Entra, A gente aprendeu uma aulinha. entra. Aqui é, lembra, duas pessoinhas, né? Aí, ó, elas se encontram. Encontram. Deve ter. Como que a gente pode fazer essa frase ensinar? Quando vamos nos encontrar? Vamos nos encontrar. Vamos. Como que é o vamos? Vamos nos encontrar. Pode ser só encontrar, né? Ou pode ser Encontrar. nós dois. Esse aqui é nós dois, ó. Aham. Os dois. Você está apontando para você e para outra pessoa. Aham. Nós dois. Né? Encontrar quando Encontrar. Quando? Quando? O mesmo sinal. Qual? O lembra mesmo do quando? sinal. Não lembro. É o A mesmo Ellen, sinal. Quando. a Ellen vai fazer aí para ti. Você está vendo? Deixa eu ver, Ellen. Faz aí. Deu para ver? Deu. Então, quando? Quando. Oi. Faz de novo. Isso, aí apareceu tudo aí. Quando? Isso mesmo. Então, a gente vai se encontrar quando? Aqui, ó, é bem legal isso nos sinais, né? Eu ensinei para vocês o sinal de nós dois. Mas aqui, esse sinal são as duas pessoinhas aqui, né? Então, assim, ó, se eu usar só isso aqui, encontrar quando, já vai dar para entender outra pessoa, tá bom? Se você for perguntar de outra pessoa também, ah, vocês vão se encontrar quando? Beleza? E aí, Viu? tudo bem? Oi. Oi, boa noite, meninas. Então vamos lá, ó. Agora é com vocês aí, a Wanda, a Ellen, cada uma, a gente vai alternando aí para criar uma frase para cada pronome livres. Vocês podem usar aí os sinais que vocês lembram, sabe? Ou se quiser usar algum específico, quiser perguntar, pode também, tá bom? Vamos lá, Wanda. Uma frase aí com quem, final. O que você acha? Com quem no final? Uhum. Pensar. Eu vou apanhar, eu sou ruim para fazer frase. Eu vou mandar para vocês lá no grupo algumas sugestões de frases para vocês verem, algumas perguntas. Tá, deixa eu ver. Ou se quiser escolher qualquer um desses pronomes, qualquer não precisa ser o quem. Pode escolher um e fazer a frase aí para nós. Às vezes a gente tem mais facilidade com um ou outro. Aí, Quando vamos encontrar aqui?
Muitos, muitos. Ai, como que eu sou ruim para formar frase? A Ju mandou uma aí para nós. Vou ver se eu consigo colocar aqui para gente. Ai, que eu fugi aqui. Tá aparecendo o campo aqui pra mim, pelo menos. Também. Acho que tem que fechar e abrir de novo. Tá carregando. Agora foi. Tá, tá. Você, nome qual? Você, idade qual? Vocês lembram do sinal de nome, meninas? Nome, E nome, pra então vamos frente. tentar fazer essa pergunta. Você, como é que é você? Você conta para a pessoa. Aham, nome Nome, e o qual que vocês aprenderam hoje? qual? Não. Isso, muito bem. Vamos ver uma outra fácil. Ah, da idade também dá pra gente fazer. Vocês sabem como é que a gente fala idade em Libras? Nós já aprendemos. Mas E eu olha aí a Ellen fazendo. já Isso. Então vamos idade, fazer a pergunta da idade, ó. Você, você, idade, idade, quanto? Deixa eu isso. treinar. Vamos fechar. Isso. Você, idade, quantos? Isso. Olha aquela outra que está no lado também é fácil. Você mora onde? Mora é igual o sinal de casa, tá? Morar. Isso. Então vamos tentar fazer essa. Você, Você casa mora onde? onde? Isso, menino. Muito bem. Aí depois vocês podem treinar essas outras perguntas, porque são perguntas boas para fazer para alguém quando a gente está conhecendo. É, tem que treinar bastante. E é bom que tem sinais aí que vocês já estudaram, né? Que vocês já sabem, alguns sinais que vocês já aprenderam. Então fica mais fácil, por exemplo, animais ali, ó. Você, gato, tem? Você, gato, Gato, tem? gato, tem. Tem, é assim, ó. Tem? E aí já Tem dá para usar essa bastante. mesma pergunta para fazer outra, ó. Como é que seria você, cachorro, tem? Você, cachorro, Você, tem? tem. Isso, cachorro, muito bem. Aí dá pra perguntar um monte de animal já aí pro surdo, né? Se ele tem passarinho, se ele tem galinha, se tem vaca, tem porco, tem cavalo. É bom para treinar. É bom que vai treinando os animais que vocês aprenderam, é verdade. A gente pode até fazer uma atividade assim, né, Bárbara, para treinar essas perguntas aí. Eu queria compartilhar aqui um joguinho para a gente fazer, Bárbara, pode ser? Pode. Não tem vídeo que a gente ainda tem. Deixa eu só encontrar ele aqui. Achei aqui. Aí, meninas, é assim, ó. A gente vai ter algumas perguntas aqui relacionadas a Libras, tá? E aos surdos. E aí vocês vão dizer se a pergunta, se vocês acham que é verdadeiro, ó, faça esse sinal comigo. Se o que está dizendo Verdadeiro, aí é verdadeiro ou se é falso. falso.
tem um B girando falso, tá? Ó, ó, Então eu vou perguntar, vocês acham que isso é verdadeiro ou é falso? Aí vocês vão dizer, ah, isso é verdadeiro. Ou vocês vão dizer, não, isso é falso. ó. Tá bom? Uhum. Então grave esses dois sinais, verdadeiro Verdadeiro. e Falso. Ó. que é o que a gente vai usar aqui para fazer esse joguinho. Vamos ver se vocês conseguem discernir o que é verdade do que é mentira. Deixa eu só carregar aqui. Ver se está um pouquinho lenta a minha internet. Deixa eu fechar, senão vocês já vão ver as respostas. Aí não vale, né? Agora vai dar certo. Aí tá aparecendo a tela para vocês. Jogo Agora sobre sim. habilidades da Libras. Tá, então vamos Uhum. começar. Então vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso, tá? Estão preparadas? Sim. Sim? Então vamos lá. Vamos nessa. A língua de sinais é universal. Isso é verdadeiro ou é falso? O que vocês acham? Verdadeiro. Vamos descobrir? É Ó. falso! Não é universal, cada país tem a sua língua de sinais, tá? Então, vocês estão aprendendo a língua brasileira de sinais. Então, se vocês forem lá Uhum. para os Estados Unidos, aí já é a língua de sinais americana. E assim vai ter em cada país, tá? Então, por exemplo, vocês vão fazer, sei lá, o sinal de o quê? Para lá não vai ser o quê? Vai ter talvez outro significado, tá bom? Então, cada país tem a sua língua de sinais. Então, é falsa essa afirmação. Vamos ver se nessa outra vocês conseguem saber melhor. Basta saber o alfabeto que já sabe Libras. Isso é verdadeiro ou falso, menino? Basta saber o alfabeto que já sabe Libras. Então, se eu sei o A, B, C, D, até a letra W, eu já sei Libras. Não preciso estudar mais nada. Isso é verdade. Falso. Bora descobrir se é falso mesmo. Muito bem, é falso. Essa aqui vocês acertaram. Perfeito. Muito bem. Vamos para a próxima. O certo é chamar surdo-mudo. Isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Vamos descobrir? Ó. É falso. Não falem surdo-mudo, tá, meninas? É só surdo, tá? A Ó. gente se refere assim a ele, só surdo. A gente não fala, por favor, surdo-mudo, tá bom? Porque o problema deles é na audição e não na fala, né? E também eles têm a voz, eles conseguem se comunicar, conseguem gritar se quiserem gritar, tá? O problema é na audição, por isso que a gente fala só surdo, não usa mais esse termo surdo-mudo, nem mudinho, não, surdo, tá? O surdo, a surda, tá bom? Então, por favor, não falem mais surdo-mudo, vamos cancelar isso aí do vocabulário, tá? Surdo. Eu tô aprendendo Libras para falar com o surdo-mudo. Com surdos. Surdos, ufa, ai, que medo. Eu achava que vocês iam falar surdos mudos. Posso dizer, olha só, eu vou chegar com alguém, eu vou dizer assim, estou aprendendo linguagem de sinais. Isso é verdadeiro ou é falso? O que tu acha, Wanda? Eu estou aprendendo linguagem de sinais. Eu acho que é verdadeiro. Não, falso. Bom, as duas disseram que é falso. Bora ver. É falso. Não posso falar. Olha como estava Linguagem. dizendo, não era língua de sinais, aí dizia o quê? Linguagem. Linguagem.
Linguagem, não é uma linguagem. Linguagem é a dança, é as placas do trânsito, isso é uma linguagem, mas a Libras é uma língua, tá? Não linguagem. Mas se vocês errassem essa, eu ia perdoar, porque eu já vi em jornais bem conceituados, na reportagem falando linguagem de sinais. Então, assim, é normal a gente errar, tá? Essa, mas que bom que vocês acertaram, parabéns. Vamos ver a próxima. O Brasil, segundo o IBGE de 2010, olha, 14 anos atrás, a gente precisa atualizar esse slide. O Brasil possui mais de 10 milhões de surdos. Isso é verdade ou é mentira? 10 milhões é tipo a população de Nova York. Eu acho que é falso. Vamos descobrir? É verdadeiro, Wanda. Mais de 10 milhões. Capaz que esse número até aumentou, né? Se Oxi, duvidar, com tantas doenças que surgem e tanta gente que nasce já doente, capaz que esse número até aumentou. Então, olha só, vocês têm aí no Brasil como que a população de Nova York vivendo aí. Já pensou? Pessoas que ninguém está falando o idioma deles. Eles que têm que se virar como estão, né? Mas eles não podem aprender a falar, mas a gente pode aprender língua de sinais. Então, cabe a nós quebrar essa barreira da comunicação, porque eles vão poder fazer o quê para falar com a gente? Mas a gente pode aprender língua de sinais para falar com ele. Então, são estrangeiros no Brasil. Vamos pensar assim, são pessoas que estão vivendo igual um estrangeiro, mas sem ter a oportunidade de aprender o idioma e falar como um estrangeiro tem, né? Muita gente, muitos surdos. Olha essa outra afirmação. A Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Isso é verdadeiro ou é falso? Ai, ai, ai. Vamos ver o que vocês vão dizer para mim. O que você me diz, Wanda? Se é verdadeiro ou é... falso, porque eu vi que é de 2005 para cá que começou mais os, os sinais. Vamos ver se a Ellen disse que é verdadeiro, a Wanda disse que é falso. Vamos ver quem tá certo. Muito Falso. bem, Wanda, é falso. Vou dar um confetezinho aí para você. Por que que é falso? Porque aí falou a segunda língua oficial. O Brasil só tem uma língua oficial, que é o português, tá? A Libras é reconhecida, como a Wanda falou, por lei, né? Já tem quanto tempo? Desde 2002, não é? Eu tinha escutado de 2005 para cá que estão usando mais, né? Ela é reconhecida por lei desde 2002, se eu não me engano. E aí, mas ela não é a segunda língua oficial. Por isso que se você vai no cartório, você não pode dizer assim, olha, eu quero esse documento em Libras, eu não quero em português. E na escola, nas escolas não ensinam também, né? O idioma que é a Libras. Então, ela é uma língua reconhecida, mas não é oficial. É diferente de países que às vezes têm duas línguas, né? Tem muitos países que às vezes têm duas, mas no Brasil é só o português mesmo, a língua oficial. Por isso que os documentos, tudo, né, a gente tem acesso em português. Em Libras, não, infelizmente. Vamos ver essa outra afirmação. Ó. Nem todo surdo sabe fazer leitura labial. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Nem todo surdo sabe fazer leitura labial. Muito Verdadeiro. bem, garotas. Perfeito. Então, tem gente que diz assim: ah, não, é só você falar devagar, bem articulado, que ele vai entender. Mas isso para o surdo que sabe fazer leitura labial, nem todo surdo sabe, porque é uma habilidade muito difícil de desenvolver. Não é uma coisa assim tão fácil, a gente tem que treinar bastante para conseguir, tem que conhecer bem o português também. Por isso que nem todo surdo sabe. Por isso que a língua de sinais, gente, é a melhor forma de você se comunicar com o surdo. Porque mesmo o surdo que não sabe língua de sinais, não sabe a Libras que existe,
você ainda consegue encontrar uma forma de comunicar com ele. É mais fácil ele te entender do que você falar articuladamente, porque se ele não souber português nem fazer letrolabial, não vai servir de nada. Tá? Então, o que vocês estão fazendo é a melhor forma, aprendendo Libras para falar com eles. O surdo cego se comunica somente através do braille. Isso é verdadeiro ou é falso? O que vocês acham? Tudo certo. Através do Braille. Falso. É, falso. Falso, Wanda. Bem, a Wanda disse que é falso, a Ellen disse que é verdadeiro. Vamos ver o que que é. É falso, muito bem. Wanda hoje está mirando e acertando. Exatamente, é falso. O braille é aquele que a gente lê assim com a mão, né? Os pontinhos com a mão. Mas o surdo cego também pode aprender braille para aprender a ler, mas ele também tem a Libras tátil, que depois eu posso até mandar um vídeo para vocês assistirem para ver como funciona. Mas é a Libras normal que vocês estão aprendendo, só que quando vocês forem falar com o surdo cego, ele vai apoiar a mão dele em cima da mão de vocês. Aí pelo tato, ele vai saber o que vocês estão falando. Olha que legal, porque ele não, logicamente, não vai estar vendo, né? Então ele vai saber o que você está sinalizando para ele pelo tato. Aí ele apoia a mão dele em cima da sua, assim, ó. Legal. Como que um surdo sabe que você. Como que um surdo sabe que, por exemplo, se ele não escuta, como que ele sabe que você, isso aqui vai ser a letra A? Eles aprendem, Wanda, assim como a gente pode aprender um outro idioma, né? A gente pode aprender inglês, por exemplo. Ah, como é que é o A em inglês? A gente pode aprender. Ou até aqueles idiomas que é mais difícil, por exemplo, chinês, que é um desenhinho, a gente pode aprender. Ah, esse desenhinho aqui significa a letra A. Eles também aprendem Mas que mesmo não escutando? letra A, sim, mesmo não escutando, eles aprendem. Só que para eles o português é como se fosse um idioma a mais. É como se o idioma principal deles fosse a Libras e o português é um idioma extra que ele vai estar aprendendo, uma segunda língua, porque a Libras ele vai ter mais facilidade e o português ele vai ter um pouquinho de dificuldade, mas é possível, normal. Eu conheço surdos que falam muito bem português, assim, falam no sentido de que escrevem bem, se precisar escrever, conseguem ler e entender. Se você der algo para ler, ele lê e entende bem, e te explica. Uhum, Super normal. Aí eles aprendem sim, aprendem bem, viu? legal. Uhum. Quando ensina Libras desde pequeno, já fica muito mais fácil aprender o português, né? Porque imagina você já tem um idioma básico aí, você já sabe a Libras, então para explicar as coisas em português vai ficar mais fácil. Então, quando os pais desde pequeno já colocam o filho para aprender, né? Coloca na escola também para desenvolver, fica mais fácil. Vamos ver se tem mais alguma afirmação. Não, essa era a última. Então, parabéns, meninas. Agora vocês conhecem um pouquinho mais sobre a comunidade surda, tá vendo? Vocês não vão mais sair falando surdo-mudo. Cancela, viu? Surdo. Surdo. Surdo Vamos só. tirar isso aqui da boca, assim, ó. Surdo-mudo nunca mais. Vou falar surdo, tá bom? Nem mudo, nem mudinho, não. Surdo, tá bom? Não tá ofendendo ninguém. Certo, garotas? Vamos tirar Certo? uma fotinha aí do nosso finalzinho da nossa aula. E aí, vamos tentar fazer um sinal que a gente aprendeu na aula e com a expressão facial de pergunta, tá? Esse vai ser dois desafios: fazer um sinal, uma expressão facial de pergunta. Então, vocês aprenderam aí qual, quem, onde. Podem escolher um desses para fazer, tá? Eu vou fazer esse aqui que dá para fazer com uma mão só. E tem que fazer a expressão de pergunta, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três e já. Muito bem. Mandar lá no grupo para vocês. Ah, eu fiquei horrível, mas o que importa é que eu fiz a expressão.
O importante é que o surdo nos entenda, meninas. Não é ficar bonita, tá? É que o surdo, a gente falando, ele entenda, tá ótimo. Aí, meninas, a gente vai mandar atividade lá para vocês, tá? No grupo que vocês têm que fazer. E tentem fazer as atividades certinho, tá? Tentem também estar presente nas aulas. Vocês viram que é tão bom quando a gente está aqui. Dá para tirar dúvida, como a Wanda tinha dúvida, isso o surdo sabia, que isso aqui é um A. Então fica melhor assim do que assistir a gravação depois. Então se esforcem para sempre estarem presentes, tá? E fazer as atividades que vocês vão aprender bem mais rápido. Tá bom, Tá menina? bom, tá bom, então, obrigada. Um beijo. Ai,